A princesa Diana é um ícone mundial como membro ou não da família real britânica. Sua beleza e bom gosto a eternizaram como símbolo de elegância e de alguém influente na moda, mas foi seu comportamento aberto para as pessoas que a transformou na princesa do povo. A princesa Diana nasceu na aldeia de Sandringham, no condado de Norfolk, Inglaterra, no dia 1 de julho de 1961. De família aristocrata. Era filha de Edward John Spencer, oitavo conde Spencer, e de Frances Ruth Burke, filha do quarto barão de Ferme. Seus pais se divorciaram quando Diana estava com seus 8 anos de idade. O casal disputou na justiça a custódia dos filhos, que foi concedida ao pai. Até os 9 anos de idade, Diana foi educada em sua própria casa, e depois disso foi enviada para uma escola exclusiva para garotas, chamada Riddleworth Hall. Foi nesse local que ela se manifestou seu apreço pela arte e iniciou as aulas de balé, uma das suas grandes paixões de sua vida. Depois disso, ela foi transferida para West Heath Girls e concluiu seus estudos no Instituto Alpen Wiedemannet, na Suíça. Depois que Diana finalizou seus estudos, ela retornou à Inglaterra, procurando viver por conta própria. Ela se mudou para Londres após ganhar um apartamento de sua família, e então deu início a uma carreira profissional. Na capital inglesa, ela deu aula de balé, trabalhou como faxineira e tornou uma grande profissional infantil. Não durou muito tempo, pois no final da década de 1970, ela se aproximou da família real britânica. Nesse período, ela conheceu Charles, príncipe de Gales e herdeiro do trono inglês. Ela tinha 16 anos e na época ele namorava sua irmã Sarah. De 1980 em diante, Diana e Charles passaram para mais próximo, e esse laço de amizade se transformou em um romance. Logo, a empresa britânica passou a especular que haveria algo entre os dois. Em fevereiro de 1981, ela foi pedida em casamento pelo príncipe, e no mesmo mês, um anúncio oficial foi feito pelo palácio de Buckingham. O casamento de Lady Di, como também era chamada, com o príncipe Charles aconteceu na St. Paul's Cathedral, em Londres, no dia 29 de julho de 1981. A cerimônia foi um evento de repercussão internacional e foi acompanhada por cerca de 750 milhões de pessoas em todo o mundo. Além disso, milhares de pessoas foram às ruas de Londres para tentar acompanhar o matrimônio. Com o casamento, ela se transformou na princesa de Gales e na terceira mulher mais poderosa do Reino Unido, estando atrás apenas da rainha Elizabeth II e da rainha mãe. Inicialmente, o casamento de Diana foi visto como um conto de fadas, mas a verdade é que a relação dela com Charles nunca foi das melhores. Junto, eles tiveram 2 filhos, William, nascido em 1982, e Harry, nascido em 1984. Publicamente, Diana e Charles procuravam sustentar uma imagem de que tinham um casamento feliz, mas a realidade era o oposto disso. Os primeiros rumores de que a relação deles não era boa se iniciaram em 1985. As brigas e impedimentos teriam se intensificado a partir desse momento e decaiu ainda mais quando Harry nasceu. No final de 1992, foi anunciado o processo de divórcio, concluído em 1996. Por conta do divórcio, chegou-se a um acordo de que Diana receberia uma quantia de 17 milhões de libras esterlinas. Your Royal Highness, how prepared were you for the pressures that came with marrying into the royal family? At the age of 19, you always think you're prepared for everything. To have, Believe that you should always confuse the enemy. According to press reports, things became so difficult that you actually tried to injure yourself. Is that true? When no one listens to you, or you feel no one's listening to you, all sorts of things start to happen. Além de receber anualmente mais de 400 mil libras. Por esse acordo, ainda ela estava proibida de comentar detalhes dele e perdia o tratamento como Sua Alteza Real, embora permanecesse com o título de Princesa de Gales. Lady Di ficou internacionalmente conhecida como Princesa do Povo por conta de sua dedicação ao trabalho filantrópico.
Alguns dramas de sua vida, como sua luta contra a bulimia e a depressão, sensibilizaram o público que a acompanhava. Além disso, ela era considerada uma pessoa carismática e muito dedicada às causas sociais. Um destaque do seu trabalho filantrópico foi a sua luta para tirar o estigma das pessoas que sofriam de AIDS, doença que atuava na época de maneira epidêmica. Seu auxílio aos soropositivos começou na década de 1980. Um momento marcante na sua ajuda aos portadores dessa doença foi uma aparição pública em que ela se sentou ao lado de um soropositivo e segurou as mãos dele. Pode parecer um gesto simples, mas na época foi extremamente significativo, pois muitos acreditavam que a AIDS poderia ser transmitida pelo toque, o que é falso. Outros de seus trabalhos filantrópicos visavam ajudar pessoas com hanseníase, além de lutar pela proteção dos animais e contra o uso de minas terrestres, bombas que são enterradas no solo e que detonam quando alguém pisa nelas. Ela também ajudou pessoas sem teto, dependentes químicos e entre outros. No começo de 1997, Diana iniciou um relacionamento com Dodi Al-Fayed, um milionário egípcio. Devido aos últimos acontecimentos de sua vida, Diana era constantemente assediada por paparazzis, que tiram fotos de famosos em locais públicos ou privados e as vendem para jornais. Em 30 de agosto de 1997, ela jantava com seu namorado. No final da noite, ela e Al-Fayed e um guarda-costas saíram do hotel e começaram a ser seguidos por paparazzis pela rua de Paris. O motorista do carro que levava o casal, Henry Paul, passou a dirigir em alta velocidade pelas ruas com o objetivo de despistar os fotógrafos. Henry, que estava sob efeito de álcool, perdeu o controle do carro e bateu na ponte de El Alma, um túnel. Fala-se que o motorista estava a mais de 100 km/h quando o acidente aconteceu. Paul e Al-Fayed morreram instantaneamente e o segurança Trevor Rhys Jones sobreviveu. Diana saiu do acidente com vida e o bombeiro que a resgatou a encontrou levemente consciente. A batida aconteceu depois da meia-noite, portanto no dia 31 de agosto de 1997. Ela chegou no hospital por volta das 2 horas da manhã, mas os seus ferimentos eram muito graves e ela não resistiu, falecendo por volta das 4 horas da manhã. A morte de Diana causou uma comoção internacional e o seu funeral foi acompanhado por milhões de pessoas em todo o mundo. Depois da morte de Diana, surgiram algumas teorias em relação se é morte ou assassinato. Alguns afirmam que Diana previu sua própria morte. Ela havia mandado uma carta para seu ex-mordomo Paul Burrow, que dizia: "Meu marido está planejando um acidente no meu carro." O conselheiro espiritual de Diana alegou ter avisado que seus freios seriam adulterados. Outra teoria que ganhou força foi a ideia que a Lady Di estaria grávida do seu então namorado do momento. A família real, ciente do envolvimento e da gestação, não teria aprovado a ideia, uma vez que Diana era ex-mulher de Charles, futuro rei da Inglaterra. Nunca foi aprovado, no entanto, tal desaprovação incentivou efetivamente os membros da realeza a sabotarem o veículo usado pela princesa. Alguns fatos curiosos sobre a princesa Diana foi que ela quebrou diversas regras. Em uma delas foi a tradição dos bebês nascerem em casa e não em maternidades. Ela também foi a primeira princesa a escrever seus próprios votos de casamento e não jurar obediência ao seu marido. Em julho de 1994, a princesa Diana usou o vestido que não combinava com o título da princesa na época, uma peça de seda preta com os ombros à mostra. E esse vestido entrou para a história com um dos vestidos lendários. A peça logo foi apelidada de Vestido da Vingança. A princesa Diana está enterrada em uma ilha em Altrop, propriedade de sua família, para manter a privacidade. Diana foi enterrada em uma ilha na propriedade de sua família, que não permite visitas. Há 36 carvalhos que levam ao lago, um para cada um de seus 36 anos. Em 2016, foi anunciado que o local de sepultamento da princesa receberia uma reforma multimilionária. Em 1º de julho de 2017, os príncipes William e Harry rededicaram o local durante um culto privado, no que seria um aniversário de 56 anos de sua mãe, Diana.